Olá, alunos do segundo ano. Tudo bem com vocês? Que bom! Bom estar aqui novamente com vocês, iniciando mais uma aula. Muito bem. Bom, hoje nós temos alguns exercícios para serem corrigidos. Então, organize o seu espaço, organize o seu material, pegue a apostila de inglês e lá vamos nós! Hoje, a gente vai corrigir o exercício 2, bloco número 2, da página 505, módulo 9. Então, organize o seu material. Se já está tudo organizadinho, vamos começar. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer uma revisão com você. A gente está estudando os graus de comparação e nós falamos principalmente em comparativo e superlativo em inglês. Comparative of superiority and superlative of superiority. E o que nós temos aqui? Quando a gente fala sobre comparativo, a gente sempre tem de pensar em um com um outro um. Então, pense sempre nisso. Comparativo, um com um. Então, lembra que eu coloquei aqui, ó, my house, your house. So, I have a big house. If I want to compare my house with your house, I have many possibilities. Two examples. My house is bigger than yours and my house is more beautiful than yours. Então, lembrando, se eu estou comparando um com um, se o adjetivo é curto, a gente acrescenta um ER. Se o adjetivo é longo, a gente usa o more antes do adjetivo. O que é importante, se eu estou comparando com outra coisa, e eu estou falando do que, a gente sempre vai usar a palavrinha than. So, my house is bigger than yours, or my house is more beautiful than yours. I'm comparing one thing with another thing. Uma coisa com outra coisa. Daí, nós estudamos o superlative of superiority. E eu disse para vocês que o superlativo é quando eu comparo um com um grupo de coisas, não mais com uma única outra coisa. Então, superlativo, um com um grupo. Qual é a estrutura do superlativo de superioridade? Olha só. Se o adjetivo é curto, a gente vai acrescentar o EST. Se o adjetivo é longo, a gente vai usar the most. A regra ortográfica aqui, como é consoante, vogal, consoante, eu dobrei a última consoante para eu acrescentar o EST. Mas essa é a regra. Comparativo, ER ou more. Superlativo, the, EST para os adjetivos curtos ou the most para os adjetivos longos. Então, o que é importante, você não pode mais errar. Comparativo, um com um. Superlativo, um em relação a todos, em relação a vários. Comparativo, ER more. Superlativo, EST e most. Tudo bem? A gente já tinha estudado, uma revisãozinha rapidinha do que nós já falamos. E outra coisa que vocês precisam lembrar, e que é bastante importante, toda vez que o adjetivo terminar em ed, ing, ful, re, ous, sempre vai seguir a regra dos adjetivos longos. So we have more tired, the most tired. More boring, the most boring. More useful, the most useful. And so on and on. Então, toda vez que você tiver adjetivos terminados nessas letras, sempre você vai seguir a regra dos adjetivos longos. Tudo bem? Vamos começar a nossa correção? Ótimo! Então, exercise number 2, complete the sentence. Use time, each time, use the superlative form of one of the words in the list. Então, a gente tinha aqui uma listinha de adjetivos e você tinha que completar cada frase aqui usando um adjetivo correto no superlative of superiority. Tinha dois exemplos, né? Ó. Chris is the tallest girl in the classroom. Ferrari is the most expensive car in the world. Então, eu estou falando um em relação a um grupo todo. Vamos lá? Exercise 1. We had a great holiday. It was one holidays we've ever had. Olha essa informação aqui. We've ever had. We've ever had significa de que nós já tivemos. Ou seja,
ele é o mais. Esse feriado, essas férias, é a mais de todas. Se é a mais de todas, então a gente tem que usar o superlativo. Então a gente já até tinha feito essa frase. Então ficou assim, nessa frase. We had the most enjoyable holidays we've ever had. Ou seja, foi a mais agradável de todas. Number 2. What is way of going from here to the station? Ou seja, qual é a maneira mais... O que você colocou aí? Rápida. Quick, adjetivo curto. Se é superlativo de superioridade, a gente vai colocar the, adjetivo, est. Então, olha só. What is the quickest way from here to the station? Não esqueçam que a gente tem que colocar sempre o the antes do adjetivo no superlativo de superioridade. Senão fica errado. Porque assim em português, como eu falo, o mais, a mais, in English is the adjective, est, or the most plus adjective. Vamos começar agora? Até que eu tinha feito com vocês. Vamos lá. 3. Spring is a very busy time for me. Ou seja, estou sempre muito ocupado na primavera. É um tempo bastante aí que nos ocupa muito. It's a very busy time for me. It's time of the year. Olha, se eu estou usando o adjetivo busy aqui, eu vou continuar na mesma linha e vou continuar usando busy. Então, significa que it's the busiest time of the year. Qual é a regra ortográfica? O adjetivo terminou em Y, tem uma consoante antes aqui, tirei o Y e coloquei I e acrescento o EST. Então, observe que é o mais do ano inteiro. Então, eu estou falando de superlativo. Number 4. This restaurant is not expensive. Esse restaurante não é lá tão caro. In fact, it's blah 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 restaurant in town. Ou seja, de fato, eu quero falar que ele é o mais barato da cidade toda. Ele é o mais. Se ele é o mais barato, olha, o adjetivo barato é cheap. Cheap é um adjetivo longo ou um adjetivo curto? Cheap é um adjetivo? Curto. Portanto, se é o mais barato, ele é the cheapest. Ele é the cheapest restaurant in town. Number 5. Of the 3 courses, Mark thought that geology was... Ou seja, dos 3 cursos, o Mark pensou que geologia era o quê? O mais... Exactly, the most fascinating. Ele achou que geologia era o mais fascinante. Lembra lá que eu disse para vocês que quando a gente tem um adjetivo terminado em ing, sempre a gente vai usar the most. Então, geology was the most fascinating. Então, observa que em todas essas frases que a gente está completando, a gente sempre está falando de uma coisa em relação a um grupo de coisas. Por isso que é EST ou the most. Number 6. You have smile I've ever had. O que vocês colocaram aí? Está descrevendo o sorriso. E esse sorriso, ele é o mais adorável de todos. Então, ele é the loveliest. So, you have the loveliest smile I've ever had. Então, lovely, olha lá, terminou em Y, tiro o Y e coloco IEST. Number 7. You make me feel warm. Ou seja, você me mantém aquecida, mesmo nos meses do ano. Que meses são esses? Olhando os adjetivos aqui, a gente sabe que vai ser o adjetivo frio, cold. Então, mesmo nos meses mais frios, se são os mais frios, eles são the coldest. Cold é um adjetivo curto, então eu acrescento est, os meses mais frios, the coldest. Number 8. Grandma, you are person in the family. You always give us good advice. Você sempre nos dá bons conselhos. Advice, conselho. Olha, se ela é a pessoa mais o que da família? Mais sábia. Sábia é wise. Wise é um adjetivo curto. Observe que wise terminou em E. Então, para a gente acrescentar o EST, não precisa repetir. É só colocar o S e o T. Mas não se esqueça que se é superlativo, tem o the
na frente. Então, observe, eu estou falando grandma ou vovó. Você é a pessoa mais sábia da família. A mais, superlativo de superioridade. Number 10. 9. This is Shirley room in the hotel. It's cozy and comfortable. Ou seja, esse quarto, ele é o mais legal, o mais bonito do hotel inteiro. Em relação ao grupo. Como nice é um adjetivo que terminou em E, é só acrescentar o EST. The nicest room. Estão acertando? I know you are doing a very good job. Number 10. You are so good to me. Você faz muito bem para mim. Eu sou que tipo de pessoa do mundo em relação aos adjetivos? A pessoa mais sortuda. Se eu sou a mais sortuda, I'm the luckiest. Olha, lucky, terminou em Y, tirei o Y e coloquei IEST. I'm the luckiest person in the world. Eu sou a mais sortuda de todos. Então, observe, isso é um superlativo. Tudo bem? Ótimo. Qual é a sua missão agora? Fazer os exercícios 3 e o exercício 4. O que você tem de fazer? Aqui no exercício 3, você tem que completar as frases usando comparative or superlative of superiority. Ou seja, agora você tem de fazer a análise se esse adjetivo ele está comparando um com um ou está comparando um em relação a todos os outros. Os blocos dos exercícios anteriores, ele vinha separado. Exercício 1 foi só de comparativo, exercício 2 foi só de superlativo. Esse exercício 3 agora vem misturado. Então, você precisa ler a frase e você precisa identificar se comparativo ou se superlativo. Vou fazer a 1 e a 2 para você ver que não é tão difícil. Raymond has collection of the collectors. Ou seja, large é grande, ampla. Collection, quase português, coleção. Collectors, dos colecionadores. O que eu estou querendo falar? Que o Raymond, ele tem a maior coleção de todos os colecionadores. Comparativo ou superlativo? Responde aí para mim. Aham! Excellent! Superlativo. Ele tem a maior coleção, é a mais de todas. Se é a maior coleção, é superlative. So, he has the largest. Atenção com largest, né? Porque large não terminou em E, é só colocar o ST. Então, ele tem the largest collection of the collectors. Very good. Let's see number 2. Our class, the adjective is sunny, the one across the hall. Então, eu quero falar que a nossa sala é mais ensolarada do que aquela outra ali, ó, do lado do corredor. Veja, eu estou comparando a nossa sala com outra sala. Não estou comparando a sala com todas as outras salas. É um com um. É a nossa sala, our class, com a class que fica across the hall. Então, é essa atenção que você tem de fazer. Eu estou usando o comparativo para comparar um com um, ou vou usar o superlativo um com um grupo? Se eu estou falando da sala em relação a outra sala, é comparativo. Como sunny é aquele adjetivo que termina em Y, tiro o Y, coloco o I. E sunny é um adjetivo curto. Então, comparativo is the sunnier than. Então, our class is sunnier than the one across the hall. E assim, você vai pensar nos outros exercícios. Pense se é comparativo ou superlativo e depois use o adjetivo na maneira correta, tá bom? A gente comenta isso na próxima aula que nós teremos e também na live que nós faremos na próxima aula, mas já vou falar sobre isso daqui a pouquinho com você, tudo bem? Bom, o exercício 4, o que você tem de fazer? Passar as frases para o inglês. E aqui você vai observar bem o uso do comparativo e do superlativo, tudo bem? Faça olhando na teoria, reveja a aula, a primeira aula que nós fizemos de grau de comparação, se necessário. E se você tiver qualquer dúvida, você pode escrever para mim quando você está fazendo exercício. Completou a frase, você não está muito certo se é isso ou não quer ficar com aquela angústia se é ou não é, escreve para mim. Escreveu, eu respondo na hora para você, tudo bem? Então, faça o exercício 3 e o exercício 4.
Como eu disse anteriormente, a gente, então, vai ter, na próxima aula, uma live na quinta-feira. Então, quinta-feira é dia 23 de abril, nós teremos a live de inglês para vocês tirarem as possíveis dúvidas que vocês possam ter em relação aos graus de comparação. Como na quinta-feira eu lançarei um link de uma avaliação online sobre graus de comparação, então é pertinente que você participe da live, tire as suas dúvidas, para que você possa fazer essa avaliação com tranquilidade. Então, a nossa live ocorrerá no dia 23 de abril, quinta-feira. Em que horário ocorre as lives? Sempre no horário da nossa aula. O segundo 21, a live é às 10h50. E o segundo 22, a live será às 8. Onde eu vou achar a live? O link, né? A live ocorrerá pelo Zoom e eu colocarei o link para vocês lá na sala virtual dessa live. Tudo bem? Então, se você tiver qualquer dúvida, participe da live. E na live também eu vou resolver os exercícios 3 e 4 para você, tá bom? A gente resolve juntos e a gente já vai tirando as dúvidas junto da correção. Para quem não puder participar da live, não há problema. Eu também publicarei um vídeo com a correção dos exercícios. Mas se você puder participar da live, é importante que assim a gente já vai corrigindo e já vai tirando os exercícios ali na hora. E dia 23 também publico o link da avaliação online. Mas isso eu falo com vocês mais para frente. Tudo bem? Ótimo. Não se esqueça que para a aula de hoje você tem um questionário de presença para responder, para validar a presença na aula de hoje. Tudo bem? É sempre uma alegria estar com vocês e até a nossa próxima aula na live, dia 23. Não se esqueça. Um abraço. Bye, bye.